Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E a você que nos acompanha pelo canal 44 da Amazon Site e pela nossa página no Facebook, facebook.com/AmazonSite, muitíssimo obrigado por sua audiência. E sempre pedimos que vocês colaborem conosco, mandando dicas, sugestões, pautas, são sempre muitíssimo bem-vindas. Gente, o programa de hoje está realmente especial, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que eu admiro profundamente. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais as nossas crianças, os nossos jovens a lerem. A importância da leitura para o desenvolvimento de uma criança, de um jovem, de adultos, é absolutamente fundamental em todas as etapas da vida e do processo de formação desse jovem. Para tratar desse tema, nós estamos aqui com o professor, filósofo e psicólogo Isaac, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse universo da leitura, não é isso, Isaac? A importância disso, Isaac. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui do Conhecer. Na verdade, eu que agradeço esse espaço, sempre muito importante para desenvolver ainda mais a nossa cultura, né? Sem dúvida. Então, a leitura é algo de uma fundamentação indiscutível, né? Uhum. Se a gente não buscar ler, a gente não busca saber. E não sabendo, a gente entra numa inércia de uma ignorância de tamanho que pode ser proporcional ou não, né? Mas não a ignorância de ser ignorante, não tendo educação familiar. Mas desconhecer, né? Mas desconhecer num processo de saber, né? E isso, de alguma forma, causa sofrimento. Porque quando eu não sei aquilo que significa, de fato eu fantasio. Claro. E eu fantasiando, eu posso entrar no processo de sofrimento. E tudo se dá pela base literária. Tanto a literatura, de um gibi que seja, claro, isso causa estimulação. O que mais a gente observa nos dias de hoje é estimulação. As pessoas estão desmotivadas, não estão sendo mais motivadas a essa busca, a essa leitura. Perdeu-se um pouco a curiosidade, Isaac, você acha? Penso que sim, e está sendo uma cadeia. Uhum. A criança, ela tem essa curiosidade, só que ela não está sendo direcionada. Não é estimulada. Né? Não é estimulada. Infelizmente, isso começa dentro de casa. Claro, sem dúvida. Se os pais não têm esse hábito, porque quem são os nossos primeiros modelos? Sim. São os pais. Ainda hoje passei uma prova e lá numa questão perguntei sobre ética, sobre educação e valores morais. O que vem primeiro? Estou resumindo, Sim. Essa não foi a pergunta. Mas o que vem primeiro? Muitos deles responderam ética, muitos deles responderam valores morais e esqueceram da educação. Sim. E tive que mostrar para eles que a educação é primeiro. Sim, é porque fundamental. se você não tiver anteriormente esse processo educacional dado pela família, por essa motivação de buscar a literatura, de buscar a ler, a compreensão e a interpretação da leitura, claro, você não sabe o que é ética. Você me lembrou agora, Isaac, uma história que eu ouvi alguns anos atrás de uma professora de ensino fundamental que ela resolveu, uma professora de uma escola montessoriana, que tem aquela, né, enfim, aquela metodologia montessoriana, ela resolveu levar os alunos para uma banca de revista. Né? E chegando na banca de revistas, os meninos ficaram ali enlouquecidos, né, com aquele monte de revistas e tal, e ela disse, olha, cada um de vocês vai pegar um gibi, cada um de vocês vai pegar um super-herói. E teve um garotinho que correu, professora de biologia, né? Eu esqueci de mencionar esse assunto, esse detalhe. E aí um garoto correu e pegou a revistinha do Incrível Hulk. Né? Você lembra do Incrível Hulk? Sim. Então, Incrível Hulk. Daí a professora perguntou, mas fulano, por que você escolheu o Incrível Hulk? Ele disse, professora, porque eu acho que ele é diferente, ele é verde, né? E ela falou, mas existem pessoas verdes? Ele disse, não, professora, por isso que eu acho interessante. Aí ela perguntou, e o que é verde que você conhece? As plantas. Daí ela começou a falar sobre a questão da clorofila, a questão da fotossíntese e entrou no assunto. Ou seja, ela usou a leitura, contextualizou aquela situação para uma coisa que o garoto gostava, estimulou a leitura e levou para um outro assunto completamente diferente, Isaac. Isso aí a gente acabou de falar sobre uma didática, sobre um olhar aguçado, sobre algo único. E criativo, né? E criativo, é isso que a gente está necessitando hoje. No processo educacional mesmo, a gente está perdendo crianças criativas, crianças com desenvolvimento a mais para um coletivo. Essa é a grande preocupação da literatura, do ler dentro da sala de aula, essa estimulação. Infelizmente, o processo educacional pedagógico hoje está passando por um processo mais mecanicista. Muito engessado, né? Muito engessado. Cadê a liberdade? Sim. Cadê a cultura? Né? Eu acho que o que me deixa um pouco preocupado, Isaac, é justamente o seguinte, que talvez 80% do conteúdo que se aprende na escola tradicional,
ele está acessível a um toque no Google. E justamente o processo que a leitura estimula, que é a questão da interpretação, da criatividade, da imaginação, isso é pouquíssimo estimulado. E aí é que chega hoje nos ambientes de trabalho, os adultos pouco criativos, pensando de uma forma atrofiada, Sim. não imaginando aquilo que de fato pode ser, imagina ir no campo da fantasia. Só olha o factual. Só olha o factual, não enxerga. Poxa, eu tive uma oportunidade na minha vida de estudar sobre análise de visão periférica. Hoje a gente vai lidar com o outro e ele não tem essa capacidade, ele não busca analisar. Pensamento lateral, né? Exatamente, ele não busca, ele está frontal. É. E essa frontalidade causa nele um engessamento, Sim. causa nele um olhar para si que não se enxerga. Porque ele não se enxerga, ele não vê o quão ele tem de capacidade. Ele acaba se diluindo aquilo que ele acha muito pouco, Claro. não é? E a sociedade tá aí para dizer que ele é muito pouco mesmo. E o processo educacional formal está ainda mais para dizer isso. Isso é uma crítica que eu estou fazendo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Por quê? Porque a gente tem que estimular as crianças. Lá no roteiro de material escolar, tá lá, paradidáticos. 3 paradidáticos, a grande maioria. São 3 paradidáticos. Vamos lá. No ano todo, quantas vezes ele leva esse paradidático? Eu estou falando de experiência. Claro. Eu tenho uma filha. 10 vezes, se for? Não é assim. Cadê o momento lúdico? Sim. No momento lúdico, você vai proporcionar uma análise daquela criança. Você pode pensar seres humanos ali que vão se desenvolver de uma forma ou outra, diferente de outros. Tu está segregando? Não. Eu estou potencializando os potenciais. Na verdade, você tá querendo estimular a conexão, né? As conexões, Exatamente. Né? Eu me completo contigo. Claro, sem dúvida. E me completo com outro e com outro. Eu não sou o detentor do saber. Por isso que é o pseudo-saber. Porque o saber é ideal. Exato. Né? A gente vai ter que ir para o rápido intervalo, Isaac. Está muito legal a nossa conversa. E na volta eu vou te deixar uma pergunta, né? Eu acho que um grande problema da escola é que as disciplinas elas estão todas isoladinhas. Se a gente conseguisse conectar isso tudo e despertar no aluno um processo reflexivo mais amplo. Lá no segundo bloco a gente fala sobre isso. A gente volta já já. Estamos de volta com o Conhecer e Aprender. Estamos aqui com o professor Isaac falando um pouquinho sobre a importância e a relevância de ler. E a você que nos acompanha pelo canal 44 e pela nossa página no Facebook, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Mande sua pergunta, suas sugestões de pauta, que elas são sempre muitíssimo bem-vindas. Isaac, antes do intervalo, eu estava falando para você sobre uma proposta de repente, a gente começar a conectar essas disciplinas, né? E de que os livros talvez não fossem livros isolados e que talvez esses livros pudessem estar misturados. Por exemplo, imagina numa aula de história de Segunda Guerra Mundial, em que a gente pudesse trazer talvez o professor de biologia para falar sobre as doenças que foram causadas ali pela guerra. Se de repente a gente tivesse o professor de física para falar sobre balística, e essas histórias, essas leituras se cruzassem. Na verdade, nada mais, nada menos que você está buscando a Grécia Antiga. Você está buscando aquela reunião debaixo das árvores, onde os saberes se encontravam, começava, o outro, sem perceber, saía, o outro continuava com temas diversos. É isso. E é o que tornou e que construiu e que factuou o saber. As palavras foram construídas lá. E hoje nós temos N possibilidades. Se nós proporcionarmos isso dentro do campo do pseudo-saber que cada um buscou, fazendo com que haja essa interatividade, nós estamos capacitando o sujeito também para aquilo que hoje há uma grande dificuldade. As empresas contratarem pessoas que têm essa visão sistêmica. Exatamente. E mais, entenderem o processo de frustração. Sim. Porque se nós não temos essa relação, a gente se frustra. Os próprios pais, eu escuto demandas de pais que não conseguem mais ter diálogo com os filhos. É diálogo WhatsApp, entendeu? Não é um diálogo... Por áudio. É um diálogo por áudio, não um diálogo aqui e agora. Tá, mas vamos lá voltar ao retrógrado. A responsabilidade desse processo educacional é da escola. Tá, vou lá, vamos assumir esse processo. Vamos assumir essa responsabilidade. Os pais vão deixar? Não. Se a gente entrar nesse campo desse saber múltiplo,
Os pais vão chegar e vão dizer, não, peraí, mas não está tendo só português? Não está tendo só matemática? Não, peraí. Se os pais reclamam que tem muita matéria, imagina elas todas Exatamente. transversalizadas. Exatamente. Assim. Só que mal eles compreendem que nós vamos buscar construir sujeitos de capacidades sistêmicas, de capacidades situacionais, Sim. não mais líderes autocráticos, não mais líderes democráticos. Guiados por script pré-definido. Exatamente. Né? Nós vamos criar sujeitos pensantes, sujeitos que nós vamos dar um problema, uma situação, e ele não vai chegar com uma solução. Ele vai chegar com a solução, com o diferencial da solução e com uma outra problematização para buscar uma outra solução e, quem sabe, crescer algo de novo. Que, no fundo, é a essência da criatividade. Uma ferramenta de resolver problemas. Exatamente. Outra coisa muito importante, a motivação disso. A motivação, os teóricos falam, não, vem de dentro, é tudo aquilo que, né, você se desenvolve. Não, peraí, concordo plenamente, como tem outros que falam que tem o contraponto desse conceito. A motivação é uma relação. Se eu tenho uma relação positiva, eu estou motivado. Exatamente. Se eu tenho uma relação negativa, eu estou desmotivado. Né? Mas o meu intrínseco é mais forte do que a relação negativa externa. Será? Ele não se faz sujeito único, ele se faz sujeito social. Dentro dessa sociedade, o sujeito está para reprimir. Se eu te olho e digo, poxa, tá tão bonito, essa camisa tá bonita, tu vai se sentir como? Bem. Mas se eu te olho, ao mesmo tempo passou, eu te elogiei, a outra pessoa vem e diz, poxa, não sei, tu tá estranho. Como é que tu vai te sentir? Sim, claro. Agora, se eu trabalho a capacidade do sujeito intelectual, buscando esse pseudo-saber, dentro dessa dinâmica metodológica do buscar os saberes, eu estou formando quem? Estou formando sujeitos críticos, no mínimo, para, no mínimo, contrapor essa posição externa. O status quo, né? Exatamente. Ele vai dizer, opa, peraí. Isso não me pertence. Sabe, Isaac, eu acredito que a educação, o papel dela é transformar. Sim. Tem que transformar. Não existe educação sem transformação. Né? E a transformação, eu acho que ela pressupõe uma inspiração, uma motivação. O professor, acho que o papel do professor nesse sentido realmente é motivar e inspirar esses Estimulador. alunos. Se não acontecer isso, nada vai acontecer. Quer dizer, o status quo permanece do mesmo jeito, as crianças simplesmente saem em linha de produção da escola e nada mais eu acho que é realmente também uma crítica construtiva. Eu entendo que o sistema educacional brasileiro, ele realmente é um pouco inflexível, um pouco engessado, mas note as semelhanças que existem entre o processo educacional tradicional e uma fábrica. É basicamente a mesma coisa, as pessoas de uniforme... Podemos trazer um exemplo bom aqui agora, que eu acabei de lembrar. O Facebook hoje é, dentro das categorias das empresas, uma das maiores empresas do mundo. Como é que se dá a dinâmica empresarial? Como é que se dá a dinâmica institucional do Facebook? Liberdade. Sim. Liberdade buscando o quê? Criatividade. Criatividade buscando o quê? Responsabilidade de cada sujeito. Ele deixa livre o sujeito para pensar, mas o sujeito, ele entende que ele é livre, sim, Michel Foucault, né? Ele entende que ele é livre, mas que ele tem que produzir. Mas produzir em cima de quê? De não um processo de dor, né? Tu vai ter que produzir, tu começa a sentir dor, porque tu está sendo coagido, tu está sendo ali colocado numa posição algemado para produzir. Mas se tu está algemado, como é que tu produz? Né? Agora, se tu está livre, dentro das tuas responsabilidades, dentro daquelas capacidades que nós estimulamos, quem será esse sujeito? Agora, dentro desse contexto, Isaac, como é que a gente pode fazer, como é que os professores que estão nos assistindo, os diretores de escola, que de repente têm uma visão lateral, como a gente falou, pensam um pouquinho fora do padrão, como é que eles poderiam utilizar a leitura para libertar esses alunos? Só voltando um pouquinho, a gente não está aqui criticando o desenvolvimento da educação formal, não. Claro. Nós estamos debatendo. Propondo alternativas. Exatamente. O processo do debate é um processo de construção e independe de posições emocionais. Exato. Isso aqui não existe. Exatamente. Então, partindo desse princípio, a sugestão humilde, partindo de mim, é, na verdade, trazer para o campo do debate os gestores, os líderes dessas organizações educacionais, para que eles tenham a possibilidade de pensar um novo olhar, não um novo padrão, desculpa, um novo olhar. Mas isso vai depender muito
da capacidade dele. Claro. Eu não posso fazer com que haja mudança se ele não tem esse olhar perceptivo para ele mesmo buscar essa mudança. Você acha que o autoconhecimento é a pedra angular desse processo de desenvolvimento? O autoconhecimento busca por ele. Eu posso achar que me conheço, mas a todo momento estou buscando por ele. Porque o meu conhecimento se dá por você. Você é meu espelho para me conhecer. Eu não posso... Eu tenho um ponto limite para ter esse autoconhecimento. A partir daquele ponto, eu preciso do outro. Eu tenho essa necessidade, né, de fazer com que o outro reflita em mim aquilo que não observo pelos meus fatores emocionais e estarem muitas das vezes em desequilíbrio, ou estarem muitas das vezes recalcado, escondido ali e tal. Então, por isso que há essa necessidade do debate, por isso que há essa necessidade da distribuição ou da motivação, não sei como eu posso dizer, dessa conversa. Sem dúvida. Né? A gente não está para dizer, vamos lá, vamos mudar, os diretores... Não, a figura do diretor ainda é essencial. O diretor ali na escola, ele exerce uma figura de autoridade. Né? Só que a gente também tem que pensar que nós estamos formando pessoas. E essa figura de autoridade, ela tem que soar como um respeito dinâmico, não um respeito positivo. Isaac, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e a gente volta já já, falando um pouquinho mais sobre a importância da leitura com o professor Isaac. Não sai daí, até já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é a importância da leitura para a formação de crianças, jovens e, obviamente, adultos também. Nós estamos conversando aqui com o professor Isaac. Isaac, você trouxe para a gente uma sugestão de um filme muito bacana, né? É um filme que trata de um garoto muito pobre, né? De uma família bastante humilde. Me parece que ele era filho de uma secretária do lar. Isso. E a mãe dele, vendo que ele não tinha muitas condições ali de frequentar uma escola, dentro da residência que eles moravam, parece que existia uma biblioteca e ela estimula o garoto a ir para a biblioteca e impõe ali um deadline, uma meta ali de 2 livros por semana, alguma coisa como isso. No decorrer do filme, ela chega e estabelece por ver ele muito tempo na TV, né? Mas antes ele já sofre um choque. Nós estamos com as imagens aqui no ar, né, Isaac? Isso. Legal. Antes ele sofre um choque lá naquela primeira cena, que ele pega a prova dele e ele tira D, né? Que é uma nota dos Estados Unidos baixa. Muito baixa. E a partir daí ela é chamada pelo diretor, pelo gestor da escola, e o gestor fala que ele está abaixo da média. E ela cobra ele, por que você tirou notas baixas nessa escola? Porque eles haviam se mudado. Aí ele diz, que é muito difícil e tal. Autoestima baixa. Exatamente. Negro, Sim. nos Estados Unidos, pobre, pobre naquela época que o ser negro era muito pior, Sim. era rejeitado. E não é à toa que esse processo de rejeição causou nele uma estimulação, uma motivação. Só que essa motivação passa pelo aquele momento da adolescência, né? Tu tem essa motivação, mas depois regride, porque tu tá naquele processo de descoberta, etc. Esbarra nos hormônios, né? Exatamente. Aí, a partir dali, ela começou a estimular. E ela, um dia, vendo ele na TV muito tempo, ela disse, não, parou. Ou você lê isso, isso, e tinha um detalhe muito importante. Ela não sabia ler. E os 2 filhos dela não sabiam que ela não sabia ler. Ela também, depois que ela vê eles buscando a literatura, o processo de leitura, vendo como aquilo que seria o único meio de engrandecer a sua própria existência, ela também vai ler, porque ela vai para uma casa de um professor que tem uma grande biblioteca. E ela pede ajuda para ela aprender a ler. E a partir daí ela cobra ainda mais eles com mais eficácia, porque ela também já sabia ler. Aí ele se torna nada mais, nada menos com um cirurgião primeiro que fez... Neurocirurgião, né? Um neurocirurgião, que foi um dos marco, né, de uma cirurgia que é a separação, inédita, é real, esse filme é real, que separou 2 crianças siamesas ligadas pelos cérebros. Né, e ele conseguiu, com um método que ele idealizou, né, fazer a separação sem perda nenhuma das crianças. Né, todos os 2 sobreviveram. Tudo partiu do processo de leitura. Tudo, o filme todo, no início, é baseado dentro da leitura. Ancorado na leitura. Tudo. Ele só é quem é, só se tornou quem foi pela leitura. Nada mais. Diante disso, o que os pais que nos acompanham aqui pelo canal 44 do Amazon Site, o que a gente poderia sugerir para eles, Isaac?
como a mãe dele fez, tira da frente da televisão e dá um livro. Simples. Você acha que, ao invés de a tecnologia estar nos conectando, ela, de uma certa forma, está desconectando as famílias? Eu não tenho dúvida. E não só desconectando, como causando doenças psicológicas. Eu também não tenho dúvida do que eu estou falando. Não sou doutor, não tenho tese, mas tenho certeza do que eu estou dizendo por experiência. Né? A experiência de consultório me traz esse olhar. As crianças estão se afastando dos pais, a criança está se afastando de uma leitura de desenvolvimento intelectual, entendeu? Estão se afastando do processo de criatividade que é inerente ao ser humano. Sim. Só o ser humano é criativo na face dessa terra. Exatamente. Né? Só o ser humano também é deturpador da própria inteligência, porque tem pessoas que usam inteligência para coisas Sim. absurdas. Claro. Mas que bom que existe pessoas que buscam esse processo de leitura, esse processo literal, para fazer com que a nossa sociedade engrandeça ainda mais. Você sabe, a gente falou sobre essa questão da conexão que gera uma desconexão, né? Eu li recentemente o caso de uma empresa de tecnologia que simplesmente eles abandonaram os tablets, abandonaram os smartphones e eles estão estimulando os seus colaboradores a usarem aqueles caderninhos Moleskine. Sim. Por quê? Eles entendem que a tecnologia, de uma certa forma, tornou o ambiente ali um pouco asséptico, né? E com o caderninho, os colaboradores podem desenhar, podem fazer anotações, podem conectar as ideias. O que você acha disso? Eu acho de uma atitude excelente. Sem dúvida nenhuma, ali você tá buscando perfis além do que supostamente tinha. E melhor, eu acho que é um olhar psicológico sobre a instituição que essa organização está fazendo. Porque ela está proporcionando com que aquelas pessoas percebam elas mesmas. Porque a partir do momento que você se concentra para escrever, você se concentra para ler, você está ali buscando aquilo que muitas vezes você nem sabe que tem. Você, no próprio filme, tem um momento que ele não sabe o que é imaginação. Quando estão lendo uma situação na sala de aula, ele imagina, ele corre para a casa dele e diz: mãe, eu imaginei. Caramba, quer coisa mais bela do que isso? É a tal da teoria do flow, né? A gente entra num nível de concentração tão profundo que você esquece o que está ao teu redor. Né? E aí você acaba realmente não sabendo. Aliás, o cérebro, você psicólogo pode me ajudar a esclarecer isso para o nosso público. O cérebro não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Não. Tanto que a gente vai para o cinema e toma susto no filme de terror, que a gente sabe que é só filme. Exatamente, é isso mesmo. Por quê? Fantasia. A gente, pela capacidade humana, entendeu o que é o escuro e o que é o claro. Sim. Platão, caverna de Platão. Né? Eu sofro por aquilo que vejo. Sim. Eu não sofro por aquilo que não vejo. Né? Existe até o ditado que a mãe dizia: que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? Isaac, a gente está, infelizmente, chegando ao final do programa. Foi um prazer receber você aqui. Eu acho que o nosso telespectador, o nosso internauta, hoje ganhou muito com a nossa conversa. Você trouxe realmente dicas muito valiosas aí para os pais, educadores. E eu queria, nesses momentos finais, te dar um minutinho para você fazer suas considerações finais e convidar os nossos pais, colegas, enfim, a estimularem ainda mais as crianças a lerem, né? Primeiramente, eu quero agradecer esse espaço. Eu te confesso que eu não sabia. Eu soube quando recebi o convite. E saiba que a partir de hoje você ganhou um fã número 1 por estar proporcionando isso, esse meio, isso que você me proporcionou e acabou de fazer foi algo de uma sem fins, porque é isso que a gente precisa. De um programa desse para proporcionar para os nossos telespectadores, para a nossa sociedade, que nós podemos ainda mais. Então, eu que quero te parabenizar por esse espaço. E assim que você achar necessário, eu estou à sua disposição para a gente viajar aqui aonde for. Então, ficamos ricos todos nós, né? Inclusive o público. Isaac, muito obrigado pela sua presença. E a você que nos acompanhou pelo canal 44 da Mozart, muito obrigado pela sua audiência, pelo Facebook também. E a gente se vê no próximo programa. Até mais.